Boa tarde. Sou a Domingas, sou a irmã Domingas de novo. Aqui, nos vejamos de novo, mais uma oportunidade para a gente falar da palavra de Deus, né? Porque ela nos faz crescer. Como diz a palavra de Deus, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o tema hoje vou fazer só uma reflexão em relação à santidade e às obras, né? Que é nisso que nós, que já conhecemos a palavra, devemos caminhar. E quem já está chegando nessa oportunidade de seguir uma vida com Cristo. Então, ela serve para a gente crescer, né? Porque é o pão da vida, a palavra de Deus é o pão da vida, do nosso espírito, né? A gente come, né? A gente almoça bem, a gente toma o café da manhã, almoça bem, janta, tem até alguns lanchinhos, né? Mas aí a gente está visando o quê? A nosso físico, né? A alimentação. E a palavra de Deus diz que nem só do pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus, e naturalmente a palavra de Deus está onde? Na Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Essa é uma porção para mim e para você nessa tarde, né? Que tá frio, um friozinho gostoso e a presença também do nosso Deus. Então o tema é imitar Jesus, né? Em Mateus 17:2 diz que fala sobre a transfiguração de Jesus, né? E que tornaram as suas vestes brancas como a luz, que simboleja, né? Tem o símbolo de o quê? De pureza e santidade, né? Tornar as suas roupas brancas como a luz. Que grande santidade e pureza, né? Do nosso Senhor Jesus. Mas aí não fica só nele. Ele passa isso para nós, nos ensinando também a conquistar, andar também na pureza e na santidade, porque ele requer de nós, né? Ele requer de nós, da igreja, né? Ele requer que nós também temos essa mesma coisa que ele, porque já que o tema é imitar Jesus e ele se apresenta puro e santo, ele também quer que a sua igreja seja pura e santa, não é? Então, para isso, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, não é? Nessa caminhada de pureza e santidade. Aí, o que ele fez? Ele escreveu a Bíblia em Efésio, santo, né? Em Efésio 5, eu vou frisar só, ele é do 21 a 27, eu vou frisar só o capítulo, não, o versículo 27, que nos chama à santidade. Ele diz assim: para apresentar a si mesmo, né, a igreja gloriosa, sem manchas, sem mácula, sem rugas e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele não diz que a gente vai se apresentar de qualquer jeito, né, a ele. Vai ter que se apresentar, porque ele se apresentou a nós dessa forma, puro e santo, né? E ele quer que nós podemos apresentar a ele como noiva
a igreja, né? A igreja do Senhor, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Isso simboliza uma vestimenta. Se você não passar ela com ferro, ela fica cheia de ruga, né? Se você não lavar bem a sua roupa, ela vem fora cheia de manchas, né? Que se diz assim, mácula aqui, né? Simboliza mácula e rugas. E sem coisa semelhante, a gente tem que se apresentar ao nosso Senhor dessa forma. É uma coisa que Ele quer que a sua noiva se apresenta desse jeito para Ele, já que Ele, como noivo, se apresentou para nós dessa forma, puro e santo. Ele quer que a igreja se apresenta a Ele pura e santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, será se eu vou entrar lá levando a minha roupagem espiritual manchada? A minha roupagem espiritual cheia de ruga, de defeito? Ele não merece isso. Ele é um noivo santo. Ele é um noivo puro. Então, quer que a sua igreja apresente a ele, que somos eu e você, apresenta a ele sem mancha e sem rugas. Essa é a parte da santidade. Agora vamos à parte da obra, não é? A parte das obras, que em Efésios 2, 10, que diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo, né? Nós somos feitos uma nova criatura e agora somos criados em Cristo para quê? Em Cristo para boas obras. Nós obra, é consequência de quê? Da salvação. A gente não faz para ser salvo, não é? A gente não faz as obras para ser salvo, mas é consequência da nova natureza em Cristo, que a gente já é salvo. Então, a gente faz porque que nós somos feitura em Cristo, né? Nós somos nova criatura feita em Cristo, então nos impulsiona a fazer boas obras, não para ser salvados, para ser salvos, mas porque somos salvos. E também não fazemos obras porque para poder nos apresentar aos homens, para uma identificação religiosa, para poder sermos vistos, as boas obras, mas é porque o coração da gente dói quando vê o nosso irmão em miséria, ou que seja espiritual, ou então que seja moral. E o coração dói, ou que seja física, né? Que falta o alimento, que falta a roupa. Então, já é aquilo que está se movendo dentro de nós que nos impulsiona a fazer as boas obras, não é? Então, Jesus, o que ele faz? Agora é a parte de Jesus. Jesus, em Lucas 17, do 11 a 19, ele curou 10 leprosos. Ele curou. Isso é o quê? Obra. Ele curou os 10 leprosos. Então, ele só um que veio lhe dizer muito obrigado, lhe agradecer, né? O resto, os 9, foram embora. Nem estava aí para Jesus.
Mas mesmo assim, ó, mesmo assim, Jesus não deixou de fazer as obras, porque ficava amargurado, dizendo, que importa fazer obra para esse tanto de gente mal agradecido. Ele ia em frente. Por isso que o tema é imitar Jesus, né? E ele continuava indo em frente, fazendo as obras. Nunca parou Jesus. Até no último suspiro dele, ele lançou uma palavra de bondade. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz, né? Então a gente tem que imitar o Senhor Jesus, né? É, eu, o povo era ingrato, né? Ele não parou. Em Efésios 4:13 dizem que por que a gente tem que caminhar nas orlas de Jesus, no rasto, aonde ele tira o pé, nós temos que pôr o nosso. Se ele fez, ele quer que nós fazemos também. Para imitar ele. Para quê? Porque a gente caminhando, fazendo transparecer que Cristo habita em nós, né? Não é a gente que faz transparecer, que na realidade, se ele habita em nós, tudo isso é natural que se venha manifestar nas nossas vidas, tanto a santidade como a pureza, como as obras. Em Efésios 4:13 diz: até que todos cheguem à unidade da fé, né? E ao conhecimento do Filho de Deus. E caminhando dessa forma, até que cheguem, né? Porque quando o Senhor nos salva, a gente, se a gente caminhava assim, a gente não caminha mais assim. A gente caminha assim, porque os valores de Deus é diferente dos valores que nós andávamos, caminhando, agradando o príncipe das trevas, caminhando segundo o nosso querer da nossa carne. Agora nós caminhamos agradando o Senhor, o nosso Senhor. E cada vez que nós caminhamos agradando a Ele, nós conseguimos ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Foi Jesus que disse: vocês, sal, né? Luz nesse mundo e sal nessa terra. Por quê? Porque o mundo, ele ficou podre. Ele ficou podre o comportamento moral, o comportamento de ética, moral, e então ele apodreceu. O mundo vive em uma situação de podridão davante aos olhos de Deus. Mas aí, quando nós começamos a caminhar imitando ao nosso Salvador, porque nós já fomos salvos, o que acontece? Então, nós somos o sal do mundo podre, aonde não tem ética, não tem valores, não tem nada. A única que é uma régua nas nossas vidas é o que Jesus fez e quer que nós façamos imitando nesse mundo. Para poder chegar o quê? A varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, que esse daqui é o final, a continuidade de Efésios 4:13. E botando as coisas em prática que Jesus não nos sugere, ele nos fala, ele nos declara que devemos fazer, nos ordena que devemos
ser, fazer. E a luz vai brilhando em nós. No início a gente não entendia muita coisa, mas estava começando a caminhar. Então a luz é como a luz da aurora, que vai brilhando até chegar, né, a luz perfeita do sol da manhã. É assim as nossas vidas, como devemos caminhar, como devemos direcionar as nossas vidas. Muitas vezes a gente tropeça, mas volta, né? Pede perdão e continua. É assim. Até aqui, hoje, né? O tema, como eu já tinha dito, é imitando Jesus. Porque tudo que ele é, aqui na palavra, ele requer de nós. Como se ele é santo e puro, então aqui também em Efésios 5, 27, está também dizendo que a sua igreja tem que ser semelhante a ele, sem ruga, sem mancha. Isso eu já li, né? É só para dar uma repaginada aqui. E se ele faz as obras, ele também, em Efésios 2, 10, falou que ele criou, nós somos criados em Cristo para quê? Para boas obras. Então, ele fez boas obras enquanto ele estava nesse mundo, mas eu peguei só um exemplo, que quando ele sarou, curou os 10 leprosos, e aí ele também não, e só um veio para dizer, para agradecer, mas ele não ficou injuriado, que uma coisa que nós muitas vezes fazemos, fazemos o bem para alguém e ele não vem nos agradecer e não é grato com a gente, e às vezes pode acontecer que o nosso coração fica frustrado. Gente, como eu fiz isso para fulano e ele nem me agradeceu, ele nem veio. Não, mas se nós imitamos o Senhor, a gente não tem que faz o bem porque o bem está dentro de nós, não porque a gente quer aplauso e nem agradecimento. Tá certo, meus amados? Até aqui. Um beijo da irmã Domingos. Abraço grande.